Bem-vindos a mais um programa Um Fato, Duas Visões. Hoje com a nossa convidada, Neuza Bastos, aqui da nossa Faculdade de Administração, professora da pós-graduação, e na parceria, sempre, professora Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, e eu, Neide Noff, da Faculdade de Educação. Márcia? Hoje nós temos, a partir de hoje, nós passamos a poder responder a vocês através dos nossos e-mails que vocês encontram na tela. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema ou pergunta que vocês queiram encaminhar aos nossos convidados, podem fazer a partir do nosso e-mail que aparece aqui embaixo. Obrigada. Ok, vamos começar, né, Neuza, com você. Bem-vinda. É muito agradável ter você aqui conosco, a gente poder conversar hoje. Pacto global, não é isso? E a universidade, né? E a universidade nesse modelo todo, como você vê? O que a gente pode entender por um pacto global, a formação de lideranças, universidade, a crise que a gente vê? Você é de administração, trabalha com contábeis. Fala um pouco para nós sobre isso. Para nós falarmos um pouquinho do Pacto Global, nós temos que pensar que esse movimento mais forte começou em 2000, quando a Cúpula do Milênio, que são representantes do programa signatário da ONU, resolveram repensar que sociedade, que mundo nós queremos. Uma sociedade, um mundo que tenha mais paz, não é? Que tenha mais respeito ao meio ambiente, que respeite mais as pessoas, os direitos humanos e que seja uma sociedade mais transformadora. Nesse momento, essa cúpula formada por esses signatários desse programa determinaram um conjunto de objetivos a serem perseguidos pela sociedade, os chamados Objetivos do Milênio, tendo em vista essa melhoria da nossa sociedade e do nosso mundo. Esse foi um marco importante porque, com isso, eles estabeleceram que em 2015 eles retornariam para ver como é que esses objetivos foram alcançados. Professora, esse pacto, ele aparece num determinado momento histórico. Tem alguma coisa que deflagra a existência desse pacto? O Pacto Global realmente ele foi em 2015. Então, o que deflagrou o Pacto Global em 2015 foi essa Cúpula do Milênio no ano de 2000. E o Pacto Global, então, vem fazendo uma revisão dos objetivos e das metas, que eram 7, determinados por esse grupo, e com o Pacto Global foram revisitados, vamos dizer assim, esses objetivos para 17 objetivos e passaram a ser os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, chamados 17 ODS, aonde eles seriam o norteador através do atingimento das diferentes metas estabelecidas, são mais de 150 metas, aonde as organizações estariam, vamos dizer assim, envolvidas com esses objetivos ou com essas metas de melhorar a sociedade com base em 10 princípios importantes. O princípio baseado na Declaração dos Direitos Humanos, os princípios baseados na Declaração do Trabalho, através da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, os princípios baseados no meio ambiente, que inclusive foi muito importante com a participação do Brasil nesse momento, onde tivemos a Rio+20, que discutiu toda a questão do movimento sustentável meio ambiente. E agora, de uma forma um pouco mais específica, o combate à corrupção em todas as suas vertentes. A corrupção, inclusive propinas e subornos. Então, esses 10 princípios, eles estão norteando esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável com a colaboração da sociedade envolvendo principalmente as organizações. Então, Neuza, assim, você falou desenvolvimento sustentável, universidade e princípios, entre eles o combate à corrupção. Isso já estava sendo previsto? Isso já, como diz, a corrupção sempre existiu nas sociedades, mas na medida em que a globalização se tornou mais forte e os mecanismos de facilidade, muitas vezes, de acesso aos dados, foram trazendo maiores possibilidades de tornar essa corrupção mais presente. Então, esses 10 princípios do Pacto Global incluiu, inclusive, esse combate bem ferrenho a tudo que diz respeito à corrupção, à
suborno e a propina também. E como é que a senhora entra? Desculpa, no âmbito das... Como é que você entra nessa história e como que entra a universidade nessa história? Então, depois que foi estabelecido os objetivos do milênio, na sequência, esse grupo entendeu que as corporações e as empresas deveriam ter também o apoio das universidades, porque é nas universidades, nas instituições de ensino educacional, que se faz a formação dos líderes. Então, não é possível atingir todas essas metas de desenvolvimento sustentável se não houvesse uma formação, as instituições de ensino abraçassem essa causa para fazer a formação de líderes, aonde esses líderes teriam que ter uma educação executiva, não é mais voltada para essa gestão que eles estão chamando da gestão responsável. E aí surgiu o programa que acasalou com o Pacto Global no âmbito da universidade, que é o chamado PRIME, Principles of Responsible Management Education, que é os princípios para a educação executiva responsável. E aí é nesse sentido que foi inicialmente uma ação conjunta, uma ação coletiva de 60 reitores, isso foi startado também na ONU, começou com uma rede de universidades internacionais, inclusive americanas, e hoje essa rede ela está se ampliando porque este ano, agora em 2017, o PRIME vai completar 10 anos. E como é que a PUC entra nisso? A PUC, eu estava num congresso e aí fui convidada para conhecer o projeto do PRIME, da ONU, né, que havia representantes da ONU nesse congresso internacional, inclusive do Academy of Management, que é um congresso importante na área de gestão. E aí surgiu a oportunidade de nós sermos convidados, né? Eu ser convidada junto com a PUC de São Paulo para nos engajarmos nesse programa e sermos então signatários então do PRIME. O PRIME aqui no Brasil, a rede PRIME no Brasil, ela começou a ser instalada em 2013. Então, estava sendo instalada a rede PRIME aqui no Brasil, com um número pequeno de universidades, ainda não temos muitas escolas, embora tenha aumentado, somos hoje 25, não é? E aí em 2014 veio o convite, e em 2015 nós começamos a trabalhar essa ideia aqui na PUC, inicialmente, não é, na FEA, com a chefia do departamento da área de contabilidade, com o professor De Caroli, junto com o diretor da FEA, o professor Serralvo. Depois fomos até a professora Maria Malha, porque o PRIME também envolve pesquisa, publicação e tem princípios importantes atrelados, e também a professora Maria Malha nos ajudou muito a transferir um pouco essa ideia para a reitoria, porque nenhuma instituição pode ser signatário do PRIME se a alta direção da universidade não estiver comprometida e engajada. Isso tudo foi feito, a PUC achou isso que era importante, nós termos essa participação, e aí em 2006 nós formalizamos, porque tem todo um processo oficial, porque você também faz esse processo junto à ONU. Então, o programa do PRIME, então, foi trabalhado com a aprovação e o engajamento da FEA, não é? Depois tramitou para a pró-reitoria e também para a reitoria com aprovação em todas as instâncias universitárias. Você comentou conosco que um dos objetivos é a formação de lideranças. Então, liderança. Eu fiquei aqui preocupada, liderança só pensando no empresário, liderança pensando no trabalhador, liderança a nível dos nossos estudantes. Que formação é essa? Para onde? O que você está querendo dizer com isso? O PRIME, a finalidade do PRIME é desenvolver nos diferentes grupos, não é, tanto de estudantes como de professores, como de funcionários administrativos e aqueles que vão ser futuros líderes também ocupando papéis em todas as organizações dentro da sociedade, desenvolver esses princípios do desenvolvimento sustentável, que são os
os 17 objetivos, que é com a finalidade, por exemplo, de assumir um compromisso para erradicar a pobreza, para respeitar os recursos naturais, as riquezas, não é, do meio ambiente, a não poluição, o direito à igualdade, a não discriminação. Esses serão divulgados onde? Então, são os 17 objetivos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles podem ser encontrados, por exemplo, na página do PNUD, não é? Então, o PNUD, que é o Programa Nacional, é o Programa das Nações Unidas, que está ajudando também com apoio para os ODS. Nós falamos ODS, quer dizer, a finalidade é divulgar e disseminar, sensibilizar para a importância de todos terem ações e ações coletivas voltadas para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e as suas diferentes metas. Um exemplo de objetivo de desenvolvimento sustentável seria promover a não discriminação e a igualdade, por exemplo, de gênero nas organizações, não é? E como é que a senhora vê esse movimento aqui no Brasil, né? Porque assim, a gente faz um princípio grande, vários países signatários. Como que você vê isso no seu cotidiano de trabalho, de professora? Então, por exemplo, com relação ao Pacto Global, nós também temos a Rede Brasil. Então, existem várias empresas que estão adotando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e eles fazem parte do Pacto Brasil, empresas do Pacto Global Brasil. E agora nós estamos com o mesmo direcionamento para o Prime, juntando as universidades, não é? Junto nessa, vamos dizer assim, nessa proposta de melhoria da nossa sociedade. A população em geral, ela está descontente com essa questão política que estamos vivendo, bastante descontente, e não está acreditando que essa sustentabilidade passe pelo respeito dos direitos das pessoas. Como que vocês propõem isso, falam sobre isso? Porque para nós o conceito da sustentabilidade tem que ser a vertente econômica, ambiental e social. E na vertente do social é o respeito a esse meio ambiente, respeito às pessoas, respeito às condições de trabalho, enfim, é criar uma sociedade que inclusive possa otimizar a riqueza dos seus produtos e dos seus serviços, mas considerando os recursos importantes para criar essa riqueza. Mas tem um exemplo de como isso está se fazendo na prática? Porque assim, são ideias que acho que dificilmente alguém diria que isso é ruim, e por outro lado também, por exemplo, para as universidades e para as empresas, entrar como signatário do pacto é uma grife. Né? Eu pertenço à ONU, mas como é que isso está se fazendo na prática do cotidiano, do seu trabalho, das empresas? Por exemplo, o Conselho Regional de Administração de São Paulo acabou de fazer a opção e é um signatário do Pacto Global. Então, ele vai ajudar na promoção desses encontros para nós também ouvirmos as empresas em propostas e sempre dentro de uma ação coletiva. Cada empresa ela pode escolher ou selecionar alguns objetivos que ela entenda que são mais pertinentes ou articulados com a sua missão, com o seu propósito. Então, por exemplo, a semana passada nós tivemos um grande debate que foi só sobre corrupção. Então, nós trouxemos a sociedade, aí tivemos inclusive representantes do segmento da área jurídica, das empresas, discutindo como isso se dá. Quase que a gente começa a fazer um processo de dar mais transparência para mostrar que o caminho do bem e o caminho certo é melhor do que o caminho, não é, desvirtuado e o caminho que realmente muitos estão seguindo. Eu fico assim, inquieta até, porque na verdade esses movimentos vão depender de algumas políticas. Sim. Como que eu posso reduzir a corrupção, como eu posso ter sustentabilidade do meio ambiente, se não tiver políticas que garantam que isto ocorra, nós estamos de novo correndo o risco de termos palavras bonitas, de novo mensagens bonitas, mas as pessoas comuns não percebem isso transferido para o cotidiano, porque os rios estão poluídos, porque as casas estão em lugares realmente de risco.
Como pensam em fazer isto? Na realidade, essa ação coletiva significa dizer que nós temos que começar também um movimento que já começou isso, não é? Em países mais internacionais, começar esse movimento aqui no Brasil com a participação e engajamento também dos órgãos públicos, né? É do governo federal, é do governo estadual, é do governo municipal. É como se fosse, não é, uma nova forma de pensar, uma cultura que tem que se trazer, não é, para as pessoas entenderem que sempre o caminho desses objetivos que vão melhorar no futuro as ações da sociedade é um ganho coletivo para todos nós. Quer dizer, quanto mais nós procurarmos fazer as ações e aquilo que traz um resultado bom para toda a sociedade, um ganho para todo mundo e não só para alguns com as coisas, não é, que muitas vezes não tem ações corretas, isso daí a gente vai ver que repercute, não é? Quer dizer, vai repercutindo e isso, por isso que é um programa muito grande, liderado este grupo pela que ONU. está discutindo isso, eles vão propor ou pensar, por exemplo, nós temos hoje um índice de desemprego altíssimo, né? Pensar em desemprego, pensar em corrupção, quer dizer, eles vão, de repente, se apresentar à sociedade dizendo dessas medidas que eles pretendem tomar ou conscientizar por onde começar, porque, de novo, vou insistir, a sociedade está muito insatisfeita mesmo, né? Quer dizer, aonde está essa economia, aonde está... Há uma necessidade como de uma vocês percebem né? enfrentar isso? Como enfrentar isso? Isso é um processo que é um processo longo e, por exemplo, nas organizações nós temos a chamada Agenda 2030. Nessa Agenda 2030, que está relacionada e ligada com esses objetivos do desenvolvimento sustentável, as empresas elas têm que fazer esses planos, elas têm que ver, fazer diagnósticos, primeiro um diagnóstico, aonde estamos e para onde queremos ir. E para chegarmos lá, quais são as ações que nós deveríamos ir tomando com esse engajamento cada vez maior também das empresas. As empresas também não têm que olhar só para o resultado e para a maximização do lucro e da riqueza do seu acionista, mas ela também tem que ter esse olhar para o seu entorno, tem esse olhar para o seu empregado, esse olhar para aquilo que faz parte também do seu ambiente, que não é só o ambiente interno, mas é o ambiente externo que está, vamos dizer assim, influenciando a organização também nas suas decisões e no seu desempenho como um todo organizacional. Quando a gente pensa na perspectiva do liberalismo econômico, você acha que essas ideias elas podem se articular neste ambiente de um capitalismo liberal? Você acha que seria meio difícil que isso se implementasse? Nós temos o que nós chamamos da cultura societária, que cada cultura, né, ela é formada pelos seus valores, pelas suas raízes, pelas suas crenças, não é, ao longo da sua história. Então, nós sabemos que, por exemplo, nos países mais adiantados, principalmente países nórdicos, não é, muitas dessas ações, elas estão transformando essa sociedade, não é? Então, a gente acredita nisso, a gente acredita que bons líderes, não é? E a formação de boas lideranças, de pessoas que estejam sensibilizados e abracem essa causa, a gente vai conseguir realmente fazer essa transformação. Tem uma dúvida também, que as pessoas falam e a gente tem visto também, existe uma intencionalidade, existe aí uma proposta, certo? Mas as pessoas também falam que se as pessoas não atendem a isto, como nós vamos lidar? Né? A Márcia, que é daqui, pode me ajudar a pensar também essa questão da fiscalização. Não gosto da palavra punição, mas qual é a consequência dessa fiscalização ao entender que as coisas não estão bem, que há corrupção, não está tendo sustentabilidade do ponto de vista global, há problemas de políticas, e aí como é essa parte, além do diagnóstico, para além do diagnóstico. O que a gente faz com esse diagnóstico e se há uma previsão para além da fiscalização? Então, hoje em dia, as organizações e a sociedade como um todo entende que não basta mais só ter uma boa gestão para ter bons resultados. É importante ter uma boa gestão e uma boa governança. E essa governança desses processos, desses mecanismos, que está muito relacionado também ao movimento da governança corporativa. Professora, qual é a diferença entre governança
e gestão? Porque então, a gestão ela vai estar mais focada para tentar obter o melhor resultado. E a governança ela está mais direcionada para garantir uma perenidade, uma perpetuidade da organização. Você estar conseguindo hoje bons resultados, mas de repente de forma que você esteja agredindo o seu ambiente, não esteja tratando não é, com as devidas orientações, por exemplo, os seus recursos humanos, isso pode no futuro trazer situações aonde essa situação de bom desempenho pode, não é, trazer impacto na reputação, na imagem da organização, não é? Nós temos aí casos recentes aí da carne fraca, não é, que por exemplo ações mal conduzidas, não é, dentro da organização, como isso tem rebates importantes. Então, aquilo que aparentemente parecia ser bom resultado, bom desempenho, de repente pode trazer grandes prejuízos e até comprometer a continuidade do negócio, não é? Então, é nesse sentido que nós vemos a importância, por exemplo, hoje nas organizações nós temos por exemplo, já resultados bastante concretos de ações que eles chamam de compliance, que é como estão sendo aplicadas as regras, as leis. Quem que é responsável pelo compliance numa determinada instituição? Então, depende. Às vezes as organizações maiores hoje já estão estruturando os seus compliances em áreas, né? Pode ser uma área responsável pelo compliance, a área do direito, ela está muito envolvida com isso, mas ainda pode ser que tenha empresas que não estão tão consolidadas com esses mecanismos de compliance, tem ações mais isoladas, mas não estão constituídas num departamento maior. Mas a área do direito, né, é uma área bastante forte para estar acompanhando essa questão do compliance, que é a conformidade legal. Se aquilo que a empresa tem que fazer, que é lei, se ela realmente está cumprindo essa lei. Lei da própria empresa. As leis, quer dizer, as portarias, tudo aquilo que ela tem que fazer próprio inerente ao negócio dele. Todos nós temos portarias e legislações que direcionam, não é, o dia a dia da organização, mas muitas nem conhecem, outros conhecem e não praticam, então todo esse desarranjo é que faz com que o compliance venha assumir um papel de bastante importância nesse processo de governança, controle e acompanhamento junto com a gestão eficiente e eficaz dos líderes. Quando você fala líderes, né? Eu fico pensando aqui, eu penso o líder de uma forma um pouco diferente, né? Eu entendo que o líder, ele se constitui a partir das demandas do grupo, né? De alguém que é capaz de se apropriar das demandas do grupo e transformar e coordenar o movimento do grupo. E que construir um líder sem que ele tenha articulação com este grupo, para mim não faz muito sentido. Então, quando você está falando da formação de líderes, você está falando exatamente do quê? A formação do líder são aqueles jovens que nós estamos formando nas nossas organizações, vão sair para a sociedade para ocupar cargos, ocupar decisões. Muitas vezes, ao longo da sua carreira, eles estarão ocupando postos, não é? Que têm tomadas de decisões importantes e estratégicas. Então, temos várias lideranças, né? Porque a organização tem o líder, muitas vezes, é o chefe, ele tem uma liderança que muitas vezes é institucionalizada, não é uma liderança só informal. Então nós pensamos nessas pessoas, não é, que realmente de uma forma direta ou indireta vão influenciar os processos de decisão e muitas vezes os caminhos ou mais operacionais ou mais estratégicos da organização. Então, em algum momento você pode sim ter ocupando uma posição de uma liderança informal ou formal dentro da instituição. Né, Márcia? Eu sinto que, por exemplo, nessa liderança, além do jurídico que traz a questão, teríamos que ter uma abordagem psicológica da pessoa, né? Essa questão do conhecimento do sujeito, essa articulação, porque esse sujeito, ao se tornar líder, ele vai ter acesso a um poder, claro, então. E aí ele pode deixar de lado tudo que ele aprendeu. Mas, de qualquer forma, fica aqui colocado as parcerias, tá certo? Lógico. Assim como nessa liderança precisa
de um componente que vamos chamar mais educativo, um componente mais psicológico, um componente mais da gestão, mais realmente da questão da sustentabilidade. Quer dizer, essas parcerias, são me parece, né, parceria e que aqui, na visão da universidade, é importante. Não trabalhar isolado. Não existiria esses pode. elementos. Quer dizer, Esse é um dos essa nova princípios gestão do está, Prime. quer dizer, essa nova formação está prevendo isto, Neuza? Articulação de conhecimentos Está. de áreas diferentes? Dentro desses princípios do Prime, nós temos a missão e o propósito de formar líderes, né, que querem transformar essa sociedade, respeitando o seu meio ambiente, trazendo resultados, né, e também considerando os aspectos sociais e humanos. Temos que considerar também as metodologias, quer dizer, como nós, como instituição de ensino, vamos aceitar esse desafio de estar formando essas novas lideranças, esses alunos para essa sociedade que está numa transformação tão grande e que poderia ser uma transformação ainda melhor do que nós temos observado. E temos também a questão do diálogo e da parceria. Muito importante essas parcerias que a professora Neide lembra, e essa parceria se faz tanto com aqueles grupos de interesse dentro da sua organização, como aqueles grupos de interesse que às vezes estão fora da organização, porque a organização não é um sistema isolado, né? Então ela tem os seus pares e ao mesmo tempo ela tem os grupos de interesse que não estão na organização, mas que são tão importantes quanto, né? Como seus fornecedores, seus clientes e outros. Acho que a gente está terminando o nosso programa que e parece que é uma mensagem bastante interessante, né? Que pelo menos a universidade está preocupada em articular conhecimentos, articular pessoas, para que a gente possa ter a transformação, né? É uma mensagem. As suas últimas palavras, Neuza, para ficar aqui. As minhas últimas palavras é que nós, como PUC de São Paulo, então estamos constituindo, não é, junto com outros colegas, mais 6 colegas, uma comissão de ODSs para nós começarmos a fazer esse processo de sensibilização nas nossas instituições. Vai ser uma metodologia acompanhada, não é, com diretrizes assim bastante padronizadas, que também é acompanhada pela ONU, e nós vamos estar fazendo isso, inclusive com grupos diferentes dentro da universidade, com professores, com alunos e com funcionários. Já vamos começar por aí. E o resultado desse diagnóstico, não só isolado da PUC, mas no conjunto das outras instituições, inclusive temos a USP, temos a GV, temos universidades... Acho que nosso tempo está quase terminando. Tá fechando. Então, eu acho que fica assim, acho que já que você colocou e todo o nosso público está aqui, vamos voltar daqui a um tempo para você contar dessa experiência. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Márcia, sua despedida. Muito obrigada, até mais. Até a próxima, Um Fato, Duas Visões.